Mas o verdadeiro sábado não é mais um dia. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o descanso de vocês agora. Eu não estou falando de descanso, de folga do sábado para você ir na feira. Ele está falando do verdadeiro descanso que está em Cristo. A arca da aliança era a presença de Deus no templo. Hoje Ele é o Deus entre nós em toda a nossa vida. Dentro da arca tinha o maná, que era o pão que desceu do céu, na sombra. Agora Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui com vocês. E assim com a vara de Arão que floresceu, que estava dentro da arca, que agora a autoridade é o próprio Filho de Deus, entre os homens, cabeça de todo principado e potestade. Ou as tábuas da lei, a sua palavra, que agora a palavra habita entre nós. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo diz que o tempo da lei era o tempo de uma criança que perde os pais e não pode assumir os bens, porque ele é menor, então tem um tutor que fala: você não pode gastar, você não pode comprar, você não pode vender, até que ele seja maior e possa administrar os bens que o pai lhe deixou. Ele diz: a lei é o tempo da infância, pode e não pode, compra e não compra, mas quando chega Cristo, você tem a luz e entende quem é o Filho de Deus, e que Ele é o centro de onde parte a vida, a ressurreição. É nele que a gente morre, é nele que a gente volta, é Ele que nos santifica, é a sua palavra que nos ensina. Ele é o centro de todas as coisas, e na cruz Ele chamou para sobre si a reconciliação de tudo, porque Deus estava em Cristo. Paulo diz aos Coríntios: Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, trazendo de volta para si o que foi perdido no pecado. Não há nexo de eu querer a unção de Davi, ele estava na sombra. Não há nexo de fazer uma cerimônia num templo, aquilo é sombra. Mas as ordenanças vivem nesse ambiente. Os ataques em cima dos colossenses estavam nesse ambiente. Da imaturidade, onde eu acho que pelos meus ritos e pagamento de promessas e de sacrifícios e de obediências, eu consigo chegar até Deus. Não precisa mais. Ele se achegou a nós no Filho. Ele é o Emanuel. É por isso que eu não prego o Velho Testamento. Acabei de citar vários textos, hein? Li vários. Nossa pregação passeou pelo velho, mas a lógica da fé não está ali. Deus se manifesta ali, o poder de Deus está ali, Cristo está ali, a Trindade está ali, mas o homem estava na sombra. Hoje, depois que eu entendi a luz, quando eu vou ler o texto da sombra, eu enxergo Jesus em tudo. Mas é porque eu entendi o que ele significa. Quando eu não tenho isso, eu corro o risco de cair nesse ambiente antes de Cristo e ficar preso nele. Ficar preso nas ordenanças, nos sacrifícios, a unção para lá e para cá, recebe, põe a mão, eu te dou, eu vendo para você, eu comprei na Conde de Sarzedas, recebe agora esse tubinho aí. Tá só pela metade, é meia unção, paga o resto que eu te dou o resto. É o comércio das coisas sagradas, é a infantilidade da aquisição do bolso de valores eternos, como se eu pudesse pegar uma moeda e falar: Deus, eu tenho uma moeda para você. Nossa, onde você conseguiu isso? O minério, o níquel, eu não sabia. E essa folha, papel, de onde você tirou? Das folhas. O que é isso? Dinheiro. Eu quero. Como se eu seduzisse Deus com o que Ele sempre teve. Ele é Criador. A nossa mentalidade infantil nos mantém dentro de um lugar evangélico, sem o Evangelho. Dentro de um lugar cristão, sem Cristo, sem a cruz, com gente oprimida. Lei, ordenanças, cumprimentos, para ver se Deus vai gostar de você, para te abençoar. Geralmente, é nesse ambiente que tem um mediador que diz: mas fiquem tranquilos, porque ele tem falado comigo e eu trago para vocês e digo o que vocês fazem, beleza? Confia em mim? Não, eu prefiro confiar em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O povo da cruz passou por um processo de queda de escamas dos seus olhos. O povo da cruz viu crucificado naquele madeiro toda a queda da existência e toda a insignificância do rito,
toda a ideia de sabedoria humana e todo tipo de religião simbólica. Porque quando aquilo que é completo se manifesta, aquilo que era em parte perde o seu significado. Não perde o seu significado como narrativa, perde como fundamento de espiritualidade, na minha opinião. É por isso que eu não acho que tem que tirar o Velho Testamento do Novo, não. Aliás, lemos vários textos aqui, ainda bem que ele está aqui. E aprendemos sobre a criação, sobre a queda, sobre os patriarcas, sobre toda a história que Deus foi caminhando com esses homens, desde a infância do entendimento, alcançando uma adolescência, profetas, sinais, até a maturidade quando Cristo fala pronto. E a fralda? Não precisa mais usar, você já sabe fazer suas necessidades sozinho. E a madeira? Então, agora você pode tomar no copo, Cristo chegou. Palavras de Paulo: quando você era menino, você pensava como menino e agia como menino, mas depois que você vai vir adulto, você deixa as coisas de menino. Ou, na malícia sejam crianças, mas no entendimento sejam adultos. Ou, vocês estão tomando leite materno, vocês estão precisando comer comida sólida e entender o que foi que aconteceu com vocês. O povo da cruz é o povo que entendeu o que Cristo fez. É o povo que compreendeu esse movimento eterno sobre o tempo e que se manifesta e se revela para nós, dizendo: Zé, Maria, João, Roberto, aqui ó, o centro é Cristo. Da sua vida, do seu caráter, do seu casamento, da sua profissão, dos teus desejos, dos teus sonhos, é nele. É nele que tudo está. É dele que tudo emana. É ele quem tudo sustenta. E é para ele que tudo regressa e tudo volta. Ele é a razão da gente existir. Eu não ia contar, mas vou contar. Uma vez me convidaram para pregar num lugar. A Blanche não está aqui hoje. Ela deve estar assistindo. Um beijo para ela. Mas ela falou assim: eu fui num lugar pregar e preguei sobre a cruz, né? E algumas pessoas falaram assim: nossa, mas você prega diferente? Não. Eu não fui lá repartir o sopro de ninguém. Eu não fui vender uma lança ungida, ou vender o milagre do Davi ou do Sansão, a força do Sansão, o Popeye. Come ervas amargas e vira o Popeye, vai vencer como Sansão. Eu sou um cristão, eu vou falar de Cristo. E eu achei muito interessante que era um ambiente evangélico, mas as pessoas tropeçavam no evangelho e não o enxergavam. Eu não estou dizendo que eu enxergo tudo. Eu não sei muito mais do que isso que eu estou falando para vocês. Foi o que eu estudei essa semana. Na próxima eu estudo mais e trago mais. Mais ou menos isso. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou nos textos. E eu acho que está faltando Cristo no centro da nossa vida. O que está faltando para o nosso país não é uma nova lei, não é um novo partido, não é eleger o novo salvador do mundo, Sassamo tema. Está faltando as pessoas terem o centro, a vida. Porque corrupção e abandono, desleixo e desmandos, não importa qual partido seja, isso é do ser humano. Você está brigando por causa dessas coisas? Está brigando à toa. Está faltando gente morrer na cruz e ressuscitar nela, para reproduzir o reino da justiça de Cristo aonde quer que pisar. E eu sei que você é bombardeado por vãs sutilezas, por mistérios, de gente que abraçou uma lógica de ordenanças e de guerra e de conflito, porque nós vivemos num mundo em que a gente tem que criar um inimigo, senão a gente não vende revólver. A gente tem que inventar inimigos, senão a gente não vende tanque. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, pisando no mesmo chão, comendo o mesmo arroz, tomando a mesma chuva, bebendo da mesma água. O que aconteceu com esse mundo? A lógica do ódio e do embate tomou conta das comunidades de fé, que abraçaram uma vertente humana, terrena, para lutar contra a outra, e não perceberam que na cruz tudo isso já deveria ter morrido há muito tempo. Mas o problema é que isso não vai acontecer.
Tem uma boa notícia para você: vai piorar. O amor de quase todos esfriará. Mas Jesus nos mandou segui-lo. A minha oração hoje é a que eu fiz ao início, é que o Espírito Santo possa revelar isso a você. Se você puder, leia o livro de Hebreus, leia com bastante calma. Se você está no caminho das letras, acho que é a 3ª ou 4ª temporada. O de Gálatas, acho que é a temporada seguinte. Não, é a outra, 2 depois. Gálatas é uma declaração de independência à religião. E Hebreus desmonta todas as figuras veterotestamentárias, colocando Cristo como razão de tudo. Aliás, o escritor de Hebreus diz que essas coisas são parábolas do que viria. E nós possamos amadurecer, trocar o leite pela comida sólida, olhar como adulto as malícias da vida e podermos resolvê-las, não sermos mais crianças, mais adultos na fé, entendermos o que Cristo fez na cruz, pararmos de canonizar objetos, pessoas, lugares e ritos, e entendermos que tudo está nele. Ele é o cabeça da sua igreja. João diz que a unção que dele recebemos já está sobre todo o corpo, não precisa de receber mais coisa nenhuma. Parar com esse comércio das coisas imponderáveis e nos convertermos a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje nós estamos